Boa noite para você, o JG está no ar e eu já começo te contando que mais de 2.800.000 maranhenses foram infectados pelo coronavírus. A maioria, mulher, e cerca de 70% não buscaram atendimento médico, mesmo apresentando sintomas. Números foram apresentados em resultado de inquérito sorológico no Maranhão, que traz um panorama da pandemia no estado. Anunciados oficialmente 3 casos de reinfecção pela Covid em outros países. Casos semelhantes estão sendo relatados no Maranhão. O fato da pessoa ter tido coronavírus, faz um exame, uma sorologia e essa dá positiva, não é um passaporte para ela de segurança, né? Prefeitura de São Luís oferece benefícios para quem fizer o descarte de forma correta em pontos de coleta de material reciclável, os ecopontos. Mais de 2.870.000 maranhenses tiveram o coronavírus. O resultado foi apresentado no inquérito sorológico coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, que revelou também o perfil dos infectados. Esse estudo é para trazer um panorama da Covid aqui no estado. Muitos pontos foram surpreendentes. Além do número de pessoas que tiveram contato com o vírus, o número de mortes seria bem superior ao registrado no boletim diário. O resultado já está no site do governo do estado. Segundo o estudo sorológico aplicado de 27 de julho a 8 de agosto, por amostragem em 69 cidades do Maranhão, a prevalência de anticorpos para a Covid-19 no estado é de 40,4%. Isso significa que mais de 2.800.000 maranhenses já tiveram contato com o vírus, número bem acima dos 144.895 casos confirmados até agora, segundo acompanhamento das unidades de saúde do estado. Na verdade, o número é bem maior. A gente chegou a acreditar aí numa prevalência entre 10% e 20% da população e chegamos a 40%. Esse número, de um lado, ele nos tranquiliza, porque ele já aponta para uma possível imunidade coletiva no futuro, mas não pode deixar a gente descansar. Os resultados mostram também que as mulheres foram mais infectadas, 42,4% contra 37,2% de homens com Covid. O estudo entrevistou e coletou amostras de sangue de 3.289 pessoas em todo o estado e revelou que o Maranhão pode ter um dos menores índices de letalidade pela doença em todo o mundo. Segundo o estudo, a cada 1.000 pessoas infectadas no estado, 2 morrem por conta da doença. Quem está na linha de frente do processo de análise tem a justificativa para esta boa notícia. Tem 2 coisas, né? A primeira coisa é a prevalência que deu muito alta e nos surpreendeu. Então, o máximo que a gente imaginava da prevalência era em torno de 20%, e aí a gente achava que seria muito alto. E aí o nosso resultado foi de 40,4%. E aí, isso a gente vai estimar em torno de quase 3.000 pessoas que vão estar no denominador da letalidade, né? Então, uma das explicações para essa letalidade mais baixa é que tem mais gente infectada do que a gente pensava antes. E talvez o método que foi usado nas outras pesquisas, que é sangue da polpa do dedo, né, não tenha conseguido detectar essa grande quantidade de infectados que a gente detectou aqui. A pesquisa foi executada pela Universidade Federal do Maranhão e Laboratório Central do Maranhão. O método usado para a coleta de sangue foi via sistema sorológico, o que garante maior credibilidade. Coletar sangue e obter o soro, ele dá uma alta sensibilidade. Isso quer dizer o quê? A chance de um falso negativo é baixa. E também dá uma altíssima especificidade, gerando em torno de 99,7%. Isso quer dizer o quê? Uma baixa possibilidade de um falso positivo, né? Então, assim, isso tudo é importante porque existe um dado importante do teste chamado valor preditivo positivo, que
Por exemplo, como a gente teve uma prevalência alta de 40%, isso mostra o quê? O valor preditivo positivo alto mostra que, de fato, aquele paciente positivo, ele é positivo. E a probabilidade disso acontecer é acima de 99%, por volta de 99%. Isso é importante porque dá muita credibilidade ao nosso estudo. Falar agora de um assunto polêmico e que pode despertar medo: a reinfecção pelo coronavírus. Quando uma pessoa, explicando de forma bem simples aqui, pegaria o vírus pela segunda vez. Pois é, tem 3 confirmados, sim. Em Hong Kong, um na Holanda e outro na Bélgica. Mas aqui no Maranhão, há relatos de reinfecção. A confirmação do primeiro caso no mundo de reinfecção pelo novo coronavírus foi anunciada por cientistas em Hong Kong. O caso foi registrado em um homem de 33 anos que foi diagnosticado 4 meses e meio depois da primeira contaminação. Os pesquisadores testaram o código genético do vírus e descobriram que a segunda infecção do vírus pertencia a uma linhagem diferente da primeira. Quando foi infectado pela primeira vez, o paciente teve sintomas leves e na segunda ficou assintomático. De acordo com esta infectologista maranhense, casos semelhantes estão sendo registrados por aqui, mas de forma diferente por conta do sistema imunológico de cada pessoa. É a primeira vez que um trabalho prova que a pessoa está tendo a Covid pela segunda vez. Por que ele provou? Porque foi feito o sequenciamento genético do vírus que acometeu esse paciente a primeira vez e do vírus que acometeu a segunda vez. Então, é o mesmo vírus, SARS-CoV-2, mas são linhagens diferentes. Então, isso comprova que ele adquiriu 2 vezes. A Organização Mundial da Saúde já havia sinalizado a possibilidade do coronavírus ser endêmico, ou seja, que ele fosse encontrado regularmente em uma área ou população. Essa é uma forma semelhante ao vírus do HIV, que permanece sem nunca desaparecer. Os estudos feitos em Hong Kong também apontaram que não foram detectados anticorpos na segunda infecção, o que pode comprovar 2 possibilidades: a que ele não desenvolveu anticorpos depois da primeira contaminação ou que ele teria perdido essa proteção. Por isso, a infectologista ressalta que é importante que todos continuem com as medidas básicas de prevenção, como o uso de máscaras, álcool em gel e sempre lavar bem as mãos. O fato da pessoa ter tido coronavírus, faz um exame, uma sorologia e essa dá positiva, não é um passaporte para ela de segurança, né? Ela pode perder esses anticorpos, pode vir a adoecer novamente. E essa segunda vez ela pode ser mais forte. As pessoas aqui em São Luís que estão tendo pela segunda vez, elas têm mais sintoma do que da primeira vez. Então, por exemplo, perda do paladar e do olfato. Não tiveram a primeira vez, estão tendo a segunda. Na primeira vez não tiveram comprometimento pulmonar, agora estão tendo comprometimento pulmonar. Tá aí mais um motivo para se cuidar, né? A gente vem acompanhando a situação dos preços dos combustíveis na região metropolitana de São Luís por conta dos constantes aumentos anunciados pela Petrobras. Neste ano, acredite, já foram 7 reajustes. E por causa desses reajustes abusivos e descumprimento de notificações, 10 postos de combustíveis da Grande Ilha foram multados pelo PROCON. Somadas, o valor das multas é de R$ 138 mil. Mesmo com registro aí de preços abusivos, a capital ainda tem um preço abaixo da média nacional, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. No período de 16 a 22 de agosto, o preço médio da gasolina na capital maranhense foi de R$ 4,15, enquanto nas outras capitais a média se manteve em R$ 4,28. Com o valor praticado, São Luís se mantém como a segunda capital do Nordeste com o preço do combustível mais barato. É difícil acreditar, né? Na hora do intervalo, agora é a hora do intervalo e a gente volta já com Marcos Saldanha e análise política. Em pauta, claro, as eleições municipais. De volta com Marcos Saldanha para o comentário político de hoje. Marcos, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite você de casa. E aí, Marcos, o que você traz hoje para a gente? Alguma novidade?
Pois é, a novidade, né? Quer dizer, será que a novela MDB aqui em São Luís acaba hoje? Tá na expectativa, né? Olha, e que expectativa, quem diria que nesse período de alianças, de apoios, o MDB realmente seria a noiva, né, do casamento tão esperada, né, a última a chegar. E estão reunidos nesse momento, agora, a gente está aguardando a qualquer instante aí uma informação sobre o encaminhamento. Existem ou existiam até então duas grandes possibilidades, não descartando outras, mas nesse momento duas grandes possibilidades. Uma delas é que o MDB pudesse compor com o DEM. A gente tem aí uma fala do presidente do DEM, o Juscelino Filho, que comenta um pouquinho, até porque o MDB teria dito que queria, pelo peso do partido, não comporia, com nenhum partido não iria compor se não fosse para ter a vice. Mas parece que o Juscelino disse que essa não é uma questão aí a que o DEM estaria disposto a abrir mão. Vamos ouvir o que ele diz? Nós estamos com a aliança formada e já temos aí um tempo hábil e necessário e importante para o Neto possa mostrar o que pretende para a nossa cidade de São Luís dentro dessa aliança dos 4 partidos, isso está bem equacionado. Agora ninguém está fechado a porta para nenhum outro partido. A vice, ela está sendo discutida internamente com os partidos, nós vamos buscar o vice para ganhar a eleição, isso sempre foi conversado desde o começo e sempre deixei isso muito claro. Então, qualquer partido que queira vir se aliar, que venha, mas impondo a vice não rola, porque nenhum dos 3 partidos que nos aliaram chegou impondo a vice. Marcos, só relembrar aqui que foi essa entrevista do Juscelino Filho, foi ontem nos analistas, essa declaração que ele deu, né? Pois é, então você vê, me parece claro, né, nessa fala aí do Juscelino de ontem, de que não deve ser o caminho mais provável do DEM. Antes disso, o próprio Neto Evangelista, quando o PSL fechou, ele falou, bom, está completo o nosso grupo, o nosso arco de aliança. E a gente até noticiou aqui que o DEM era o primeiro partido, como primeiro pré-candidato a fechar esse grupo aí de alianças, ou seja, o Juscelino falou que a porta não está fechada, mas não haveria essa disponibilidade de dar imediatamente a vice para o MDB. E eu não vejo o MDB entrando numa aliança apenas para compor, até pelo peso que tem de uma Rosiana, que parece estar ainda muito viva, não para essa eleição, mas para 2022, né? Sem falar na militância, sem falar no tempo de TV. E tempo de TV não é um problema para o DEM. Pode até passar a ser se tiver um tempo muito grande. Hoje em dia, às vezes tempo demais também pode não cair bem. Então eu penso que o DEM já está resolvido o problema. Claro que é difícil a gente pensar em descartar um MDB, porque quando você não pega o partido, você está cedendo ele para o teu rival. Agora, eu acho que um caminho mais possível que a gente pode pensar e considerar mais seria a composição com o ex-juiz Carlos Madeira. Parece que tem uma afinidade aí, até porque se a gente lembrar, Bianca... Até cogitou-se isso, né? Isso, o Carlos Madeira, por muito pouco, não foi o filiado ao MDB e ser o próprio candidato do MDB. Bom, isso não se efetivou, ele acabou fechando com outro partido, mas agora essa aliança, ela pode acontecer. Ou seja, talvez de todos os pré-candidatos, inclusive o Carlos Madeira, que é do campo governista, o que menos destoa nessa aliança é o Carlos Madeira. Porque eu não vejo um PCdoB, nesse momento, compondo, por exemplo, com a base de Rosiana Sarney. Para o Carlos Madeira, um político novo, no sentido de entrando agora na política, mais conservador, dialoga muito mais com esse eleitor da Rosiana do que um Neto Evangelista, por exemplo. Então, o Carlos Madeira precisa avaliar se ele está disposto a arcar com esse ônus também, de já começar a sua carreira política com essa aliança aí que tem o peso da Rosiana. Mas é bom lembrar que o MDB também consta aí jovens lideranças, ele tenta se renovar. E o Carlos Madeira, ele pode agregar a experiência, o voto conservador com o voto jovem. Ou seja, eu não vejo o melhor lugar nesse momento do que indo com o Madeira. O que me parece que não teria problema em ceder a vice.
A gente vai ficar sabendo isso ainda hoje, né? É o que a gente espera, porque a reunião está acontecendo. Pois é, e ajudaria esse tempo de poder, essa estrutura partidária cai como uma luva por solidariedade. Ou seja, se a noiva está chegando por último, não tem marido perfeito, ou seja, casamento perfeito, que não com o Carlos Madeira. Tá aí, vamos aguardar. Perfeita comparação, Marcos. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima, boa noite. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. Uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês, olha só, de 1 ano de supermercado de R$500, isso mesmo. 1 ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia elétrica. E não acabou não, tem prêmio extra ainda. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. É bem simples, né? Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, o reajuste na tarifa de energia elétrica, que na realidade vai ter uma redução. A gente explica isso já já depois do intervalo. A quarta-feira começa com baixa-mar de 1,1 metro a partir de 6 horas e 32 minutos. A única praia-mar do dia vem ao meio-dia e 39, com 4,8 metros. A quarta-feira termina com baixa-mar de 1,5 metro, que começa às 18 horas e 57 minutos. De volta com o boletim atualizado sobre o coronavírus aqui no Maranhão. Esse boletim foi divulgado agora mesmo pela Secretaria de Estado de Saúde. Bom, confirmados até agora no Maranhão são 145.921 casos. O número de suspeitos subiu para 5.239. O número de recuperados são mais de 134.479 maranhenses recuperados da Covid-19. O número de mortes aumentou do boletim de ontem para hoje, são 12 a mais, fechando em 3.377. Bom, vamos agora aos novos casos de coronavírus. Bom, na ilha aqui de São Luís, na região metropolitana, nas últimas 24 horas foram registrados mais 92 casos de coronavírus. Em Imperatriz, 43. Ontem tinham sido só 9 casos. Veja aí como aumentou o número de casos de coronavírus aqui no estado. Nas demais regiões, 891 casos. Os números continuam aumentando, né? A conta de energia elétrica vai ter reajuste, mas calma, que não é um aumento não, pelo contrário, vai reduzir, mas o termo reajuste permanece. Confuso isso, né? Veja aí na reportagem como é simples e é uma boa notícia. A cada dia que passa, o consumidor vem sentindo no bolso o aumento de vários produtos e serviços, como na hora de ir às compras ou mesmo para abastecer o veículo. Dentro de casa, o jeito é controlar os gastos e consumo. Afinal, falar de conta de energia deixa muito o consumidor preocupado. Hoje, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário da Equatorial Maranhão. Mas se você pensa que o valor vai aumentar, está enganado. É que o Estado foi beneficiado com a conta Covid, uma medida que deixa o reajuste negativo. Isso significa dizer que, ao invés de aumentar, o valor da conta vai sofrer uma redução. A conta Covid foi um mecanismo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para mitigar os efeitos da pandemia para os consumidores, de energia elétrica do país. Então, com isso, ela fez frente a recursos para a distribuidora e vai diluir isso ao longo dos próximos 5 anos, o que
fez com que o consumidor não sentisse, né, um reajuste. Na verdade, a gente vai ter uma redução pequena, mas vai ser redução nas contas de energia do Maranhão. O reajuste para os consumidores vai ser de menos 0,39%. Esse pequeno desconto por conta da conta Covid entra em vigor no dia 28 deste mês. Mas além desse benefício, o consumidor pode obter algumas vantagens nos programas sociais. O consumidor, nesse momento, não vai sentir nenhum reajuste na conta de energia elétrica. Na verdade, ele vai sentir uma redução pequena, né? E aqueles consumidores que fazem parte, né, de programas sociais do governo federal, é importante procurar a distribuidora para se cadastrar na tarifa social e receber os descontos na conta de energia. Geraldo Jensen, Clodoaldo Corrêa e Felipe Klan recebem hoje na bancada dos analistas o superintendente estadual da FUNASA, Geraldo Siqueira. O JG volta amanhã às 18h30. Muito obrigada pela tua companhia. Tchau!